8 habilidades para você aprender antes de querer mudar. Bom, a primeira com certeza é ler mais. Eu costumo dizer que a leitura fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. A leitura fez eu ter a evolução que eu tive. A leitura fez eu mudar minha vida e a leitura formatou basicamente pelo menos 40% da minha vida que eu tenho hoje. Por quê? Por vários motivos, e eu vou abordar cada motivo. O primeiro é que você expande o seu conhecimento. Então, ou seja, cada vez mais que você conhecer novas coisas, mais você vai estar aberto ao novo. Estando aberto ao novo, você evolui, você progride na sua jornada. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que te dá mais oportunidades, seja profissionais ou seja pessoais. Por que te dá mais oportunidades? Porque melhora a tua comunicação. Melhorando a tua comunicação, você consegue evoluir demais na sua vida, tá? Então, o que você deve entender? A pessoa que tem uma boa comunicação e uma boa oratória, se comunica bem e tem o conhecimento necessário, ela sempre vai ter mais oportunidades do que uma pessoa que não tem isso. Então você precisa melhorar a sua comunicação. Por quê? Por que, Natan, eu tenho que melhorar a minha comunicação? Bom, pelo simples fato de que, se você vende algo, você precisa saber se comunicar de uma forma eficaz para conseguir vender isso, para conseguir evoluir, para conseguir manter disciplina no seu caminho, para conseguir ter progresso, para conseguir ter um sucesso na sua vida. Então você precisa entender isso. Como você vai adquirir isso? Lógico, através de treinamentos, através de estudos, mas o livro vai te ajudar demais. O livro amplia o seu mente, a sua mente, o livro faz você conhecer novas coisas e o livro faz você ter uma boa comunicação e automaticamente também eliminar os vícios de linguagem. Então, o que são vícios de linguagem? Vícios de linguagem são coisas que você fala que não faz parte do vocabulário brasileiro. Então, ou seja, são palavras que não existem. Então, pode crer, pode pá, não sei o que, várias gírias e vícios que você deve ter, né, não sei o que. Né até serve, mas é como forma de afirmação e de vez em quando. Vícios nada mais é do que. Vícios de linguagens nada mais é do que palavras que você repete toda hora e que a cada 2 minutos, 1 minuto e meio você está repetindo aquela palavra. Então, ou seja, tem muitas pessoas que usam né? Qualquer coisinha, né, é um vício de linguagem. Então, para você eliminar o vício de linguagem e começar a padronizar a sua fala, você precisa estudar sobre oratória e o livro é uma das fontes para você melhorar as suas, eliminar os vícios de linguagem. Por quê? Porque nos livros você vai encontrar novas palavras. Então, ou seja, você vai aumentar o seu vocabulário. Aumentando o seu vocabulário, a chance, a probabilidade de você diminuir os vícios que você tem é maior. Por quê? Da onde que os vícios surgem? Os vícios nada mais é do que surgem na falta de alguma palavra. Então, ou seja, você não sabe a palavra correta para se colocar naquilo que você está falando, naquela situação que você está, perante aquela situação que você está. Então, você coloca um vício de linguagem. Para você eliminar esse vício, você precisa aumentar o seu vocabulário para descobrir novas palavras e trocar esse vício por uma palavra existente e que faça sentido com o ambiente, com o tema que você está debatendo naquele assunto. Então, a leitura faz você conhecer novas palavras. Então, por isso que eu falo também, quando você estiver lendo um livro, busque sempre estar com um dicionário ou sempre estar ali com o seu celular ali para você pesquisar as palavras que você não sabe quais são e também anotar o significado de cada uma para você conseguir evoluir também ao mesmo tempo, porque não adianta você querer ver e também ao mesmo tempo se esquecer daqui a 20 minutos, porque o nosso cérebro é muito bom para ter ideias, mas ele esquece muito fácil. Então, se você não anotar o significado daquela palavra, você pode ler ela 10 mil vezes por 2 horas depois, mas você não vai se lembrar o significado dela. Então, a leitura tem esse poder. Fora que a leitura faz a gente antecipar a nossa vitória, o nosso acerto. Como assim, Nathan? Faz a gente antecipar a nossa vitória, o nosso acerto? Bom, pelo simples fato que o escritor, o autor do livro, ele conta experiências, ao mesmo tempo que ele te ensina sobre o tema que você está lendo, ele conta sobre experiências que ele passou na vida dele para você aprender e não errar. Então, ou seja, se você ler um livro sobre disciplina, o autor vai te ensinar a ter disciplina. Então,
caminhar pelo caminho correto e não caminhar pelo caminho errado. Então, ou seja, ele te dá auxílio, te dá experiências que ele passou para você acertar e não errar. Então, você tem experiências, você antecipa a sua vitória e elimina os erros. Então, a leitura tem esse poder. Você aprender com pessoas que já passaram pelo aquele caminho é muito importante porque você evita o erro. É lógico que o erro que aconteceu na sua vida, você deve aprender com ele, mas quanto mais você evitar o erro, melhor, porque daí você vai chegar mais rápido onde você quer, você vai chegar mais rápido ao seu objetivo, à sua meta, aquilo que realmente você quer para sua vida, o seu sonho, aquilo que faz sentido e tem significância na sua vida. Então, a leitura tem esse poder, cara, tem esse poder. Então, se organize, pelo menos leia 30 minutos por dia, tá? No começo vai ser complicado, vai pra caramba. Eu tive muita dificuldade em começar a ler. 30 minutos, para mim, parecia 2 dias lendo, tá? Eu ficava olhando no celular o horário e parecia que não passava nunca. Hoje, basicamente, eu consigo ler 2, 3 horas por dia, fácil, direto. Eu não preciso dividir essas horas. Eu consigo ficar 2, 3 horas lendo ali direto, sem ver o tempo passar. Mas por quê? Porque eu treinei todos os dias, repetição, constância. A vida é muito mais sobre ritmo do que velocidade. Então, ou seja, é muito mais você repetir coisas, é muito mais você tornar aquilo um hábito, tornar uma repetição, do que querer fazer na velocidade, simplesmente ao ponto de chegar ao cansaço e você não conseguir dar continuidade naquilo. Então, comece a ler, comece com 5 minutos, comece com 4, 5 páginas, comece por 10 minutos, depois vai aumentando progressivamente isso, você vai se acostumando, vai melhorando tanto o seu vocabulário, tanto a sua comunicação, quanto a sua mente vai abrir mais, então, ou seja, o seu horizonte vai estar mais aberto para novos campos, novas oportunidades, novas situações perante a vida, e você vai evoluir demais. Então, faz isso, começa a ler, tá? E os livros que eu indico? Os livros que eu indico são sobre desenvolvimento pessoal, finanças, negócios e buscar também algo mental, tá? Que fortaleça o seu mental, porque a nossa mentalidade é o solo, né? Então, essa é a habilidade que você vai desenvolver. Primeira habilidade é começar a ler. Você vai buscar livros sobre, como eu falei, negócios, desenvolvimento pessoal, finanças para organizar a sua questão financeira, para você saber como lidar com o dinheiro, literalmente, e, logicamente, mentalidade, para fortalecer a sua mentalidade, porque sem mentalidade não temos nada. Bom, e o segundo ponto é aprender a se vestir. Cara, aqui no meu canal, e tanto no meu canal, tanto lá no Instagram, também no meu perfil do Instagram, inclusive passa lá, tá tendo conteúdo abundante demais, que tá fazendo as pessoas progredir demais por lá também. O meu nicho, aquilo que eu sou especialista é disciplina. Vocês sabem disso, tá? E eu sempre tento esclarecer isso cada vez mais para vocês. Mas é impossível você querer ser uma pessoa disciplinada, é impossível você querer se tornar uma pessoa sem saber se vestir. Natan, como assim? O que a vestimenta, o que saber se vestir vai fazer eu chegar onde eu quero chegar? Vai fazer muito, irmão. Confia. Vai fazer muita diferença na sua vida. Por quê? Porque as pessoas são basicamente 57% visuais. Ou seja, as pessoas te definem só em olhar para você. Então, só em olhar o seu estilo de roupa, elas conseguem ter mais ou menos uma definição prévia. Tá? Elas não têm 100% de definição sobre você, mas elas têm ali uma certa definição sobre você. Ah, então ele é assim, tá. Então ele se veste assim, então é nítido isso. Então, pela vestimenta, você consegue distinguir, consegue definir, de certa forma, uma pessoa. Então, o bom estilo, a boa vestimenta, ela comunica. É uma forma de se comunicar. Tem até uma frase muito boa que é: estilo nada mais é do que falar, mostrar e falar para uma pessoa o que você realmente é, sem se comunicar. Então, ou seja, sem se comunicar, a pessoa mais ou menos consegue se basear sobre aquilo. Mas, Nathan, como isso pode realmente ajudar? Ah, bom, então, como eu falei, o estilo comunica. O estilo, as pessoas são 57% visuais, então as pessoas são mais do que a metade visuais. Então, o estilo comunica, o estilo é muito importante. Mas como isso realmente vai fazer você chegar ao sucesso, como isso vai mudar o seu jogo?
Bom, vamos lá. Vamos supor, tá, que você é especialista em algo. Você quer implementar a disciplina na sua vida, meu nicho, você quer implementar a disciplina na sua vida para você progredir, sair do seu fracasso, ir para o seu sucesso e evoluir progressivamente na sua profissão, naquilo que você é especialista. Só que você tem que saber que só ter disciplina não basta. Por quê? Porque você vende para pessoas. Você vende para pessoas. E pessoas, como eu falei, são 57% visuais. Visuais. Então não adianta de nada você ter a disciplina do mundo. É aquilo que eu falo. A disciplina é um complemento. Você precisa ter vários outros conteúdos, várias outras questões, várias outras habilidades para você formatar isso, formar um grupo e conseguir ter sucesso. Então não é só a disciplina que vai chegar para o sucesso. Eu deixo isso bem claro para quem me acompanha. Não é só a disciplina, tá? A disciplina é essencial para você manter continuidade, mas não é só ela que vai fazer você chegar ao sucesso. Tem comunicação, tem oratória, tem descobrir como as pessoas são, tem evolução, tem foco, tem várias coisas incluída. A disciplina é um dos fatores, mas tem vários. Então veja bem que tendo disciplina para você ter sucesso perante aquilo que você quer, perante seu objetivo, perante sua profissão, você precisa se vestir bem. Não vai adiantar nada você ter disciplina. Natan, mas a disciplina é para mim mesmo, é para mim evoluir. Beleza, mas tu tem que colocar na tua cabeça que tu vende para pessoas. Tu vende para pessoas. E vendendo para pessoas, as pessoas são 57% visuais. Você precisa se vestir bem. Você precisa ter um bom estilo adequado àquela situação. Então veja bem, por exemplo, não é querendo inferiorizar, não é querendo desmenosprezar, não é querendo julgar, tá? Mas coloca, por exemplo, uma pessoa abundante que se veste bem, tá? Imagina uma pessoa elegante. Imagina uma pessoa elegante. Coloca uma pessoa elegante desse lado aqui e coloca um mendigo, por exemplo. Não é querendo julgar o mendigo, tá? Não é esse fator. Eu quero que você entenda bem para você esclarecer isso na sua cabeça, no seu consciente. Coloca essas duas pessoas. Coloca essas duas pessoas. Qual a probabilidade de você achar e acreditar que essa pessoa da mão esquerda, a pessoa elegante, é mais próspera, mais abundante e contém mais riqueza do que o mendigo aqui? 99,9% você vai dizer que essa pessoa que se veste bem, ela é uma pessoa abundante, próspera, e esse aqui, o mendigo, não é. Por que você vai fazer isso? Por que você vai chegar nessa conclusão? Vestimenta. Você não precisa falar com nenhum dos dois, tá? Você não falou com nenhum dos dois, você não perguntou nada para nenhum dos dois, você não sabe a vida de nenhum dos dois. Mas você vai definir isso pela vestimenta. Esse cara aqui tá com a roupa toda rasgada, esse cara não tá, esse cara tá com uma roupa justificada, esse cara tá com uma roupa bonita, elegante, abundante. Você vai definir isso? Então, veja que nós somos 57% visual. Visual. Então você precisa ter um bom estilo. Nathan, o que é um bom estilo? Cara, eu não posso definir um bom estilo para você porque o estilo é seu. Você deve saber o seu estilo. Você deve saber a forma que você vai se vestir, a forma que você vai se posicionar perante o seu estilo. Tá? Você que deve saber isso. Mas um bom estilo é algo que não foge daquilo que você faz. Então, se você é um médico, é lógico que você não vai com uma saia, uma médica, você não vai com uma saia, você não vai com um vestido. Você vai com algo mais padronizado com aquela sua profissão. Então, você deve se guiar para aquela profissão. Isso não significa que eu estou te dizendo que você não pode usar um vestido, você não pode usar uma saia, você não pode usar uma bermuda. Não quer dizer isso. E eu quero dizer que você deve se adequar a ambientes. Então, ou seja, numa reunião, você não vai de bermuda e chinelo. Você vai de uma forma mais elegante, mais formal para aquele ambiente. Então é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. E também a vestimenta está muito na questões de você definir padrões de cores. Então, ou seja, saber o mínimo, tá? Você não precisa saber o máximo, é o mínimo mesmo. Saber o mínimo de combinações de cores. Combinações de cores. Então, ou seja, você deve saber que preto combina com branco. Você deve saber que preto combina com bege. Você deve saber que branco combina com bege. Você deve saber que amarelo não combina com roxo. Não liga, não bate. Você deve saber também a analogia das cores, do que aquilo vai mostrar para você. Então, ou seja, por quê? Veja bem, por que que no casamento, vamos colocar um exemplo aqui, por que que nos casamentos a gente não vê pessoas de preto? Não vê a noiva e nem o noivo de preto. Por quê? Porque a cor preta
não bate com casamento. O casamento é mais cores claras, mais cores que transmitam mais paz, sabe? Então, bege transmite paz, porque é uma cor clara. Azul, bem clarinho, azul bebê, é uma cor bem clara, então transmite paz. O preto já não. O preto já é para um ambiente mais fixo, mais sofisticado, um ambiente mais concentrado, mais focado, mais neutro, mais, sabe? Então, você deve fixar isso na sua cabeça, de que você deve saber também a questão da mitologia das cores, você deve saber como as cores funcionam, tá? Porque você deve saber também ao mesmo tempo para você passar a energia correta para quem você quer passar, para o ambiente que você quer passar, para o local que você queira passar. Então você deve saber disso. Eu sou um cara fanático pro preto, mas eu sei que tem ambientes que não é bom a gente usar preto. Então, você deve saber disso, tá? Estuda bem essa questão, mas não estude feito um condenado, tá? Não fuja muito do seu tema, da sua profissão. Estude só o básico para você melhorar nessa questão, que é muito importante, é uma habilidade que você precisa adquirir para sua vida. A terceira habilidade é tornar-se melhor nas suas relações. Aqui eu tô falando relações pessoais, relações profissionais. Cara, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa vida a gente não leva nada. Então, os seus bens materiais, ao seu carro, à sua casa, você não vai levar nada aqui. Nem a roupa que você veste do seu corpo você vai levar aqui. Natan, isso significa que eu não devo dar importância para isso? Longe disso. É lógico que você deve dar importância para isso. É lógico que você deve dar importância para uma casa boa. É lógico que você deve dar importância para um carro confortável. Mas eu quero dizer que você não deve se apegar a isso de uma forma que você não dê importância para suas relações, seja pessoais ou profissionais, seja de amigos que você ame, seja de pais, os pais que você tem, seja da sua esposa ou do seu esposo, seja dos seus filhos. Então você deve sempre colocar a família em primeiro lugar. Aliás, você deve colocar a família, na verdade, em segundo lugar. Em primeiro lugar, você deve colocar a saúde. Porque se você não colocar a saúde em primeiro lugar, você não vai conseguir ter a sua família presente na sua vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, não se apegue muito a, a bens materiais e esquecer a sua família. Como eu falei, aqui eu não estou dizendo que você não deve dar importância para isso, é lógico que você deve dar importância para isso. Mas o que eu quero dizer, você não pode se apegar ao ponto de se esquecer da sua família, porque relações, seja pessoais ou profissionais, são importantíssimas, tanto para formar network ou tanto para ter experiências boas para você tirar proveito, seja não fazendo ou seja fazendo. Então isso é muito importante para você se conscientizar, colocar na sua cabeça, tá? Então mantenha bons relacionamentos, mantenha paz no seu ambiente. Se você estiver errado, assuma o seu erro. Você é um homem. Se você estiver errada, assuma o seu erro. Você é uma mulher. Você não é uma menina, você não é um menino. Então, assuma os seus erros perante as suas relações. Então, cara, mantenha um bem-estar nas suas relações para você mesmo manter um bem-estar com você mesmo e conseguir prosperar na vida. Porque uma pessoa que não tem boas relações, ela não prospera, porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Você vai conseguir evoluir até um certo ponto sozinho? Vai, mas você vai ter um certo ponto que vai ter uma pessoa que vai te ajudar a ter um conhecimento necessário para você evoluir mais ainda. Então, ou seja, se eu não estudasse as pessoas que na época ou ainda hoje têm mais conhecimento do que eu não estaria onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu preciso de pessoas para aprender com aquelas pessoas e evoluir. Então, pessoas precisam de pessoas. Mas, para você realmente manter essa questão de pessoas precisam de pessoas, você precisa ter ótimos relacionamentos, você precisa ter bons relacionamentos na sua vida. Ao mesmo tempo, também eu quero dizer que você deve ter ótimos relacionamentos, sim, mas você deve ter ótimos relacionamentos pro lado positivo. Pro lado negativo, você deve eliminar da sua vida. Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você convive com 5 fracassados, 5 pessoas fracassadas, você vai ser o sexto fracassado. Se você convive com 5 pessoas abundantes, você vai ser a sexta pessoa abundante. Então, ao mesmo tempo que você mantém boas relações, você deve eliminar péssimas, ruins relações. Por quê? Porque pessoas são como âncoras ou balões. Tem duas opções. Tem duas opções para o seu convívio, das pessoas do seu convívio. Ou elas são balões ou elas são âncoras. Tem duas opções só.
Balões são aquelas pessoas que te ajudam, te incentivam e estão sempre evoluindo com você, estão sempre prosperando junto. Que essas pessoas que você deve manter bons relacionamentos e manter na sua vida, buscar manter na sua vida. E tem pessoas que são âncoras, te jogam para baixo, negatividade, não te incentivam a nada, sempre te indicam a fazer coisas fúteis, coisas ruins, que não vão te ajudar. Essas pessoas você deve eliminar da sua vida. Como? Se distanciando. Não falando mais com essas pessoas. Ah, mas eu vou magoar. Foda-se que você vai magoar. Foda-se, o importante é você. O importante é, é o seu progresso. O importante é as pessoas que você ama e que você quer mudar a vida delas. O importante é a sua esposa e o seu filho, que você deseja tanto mudar de vida com eles. O importante é o seu esposo e os seus filhos, ou a sua filha, o seu filho que você quer mudar. O importante é os seus pais que você quer mudar a vida deles, não os outros. Não se apegue a relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos e fúteis. Todos nós somos tóxicos, mas a gente não pode ser tóxicos com os outros. Entenda isso. O quarto é investir na estabilidade financeira. Então, ou seja, questão financeira é importante, muito importante para você. Nós sabemos que a escola não ensina isso para nós, mas a gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa buscar essa questão de evolução. Aqui eu não vou me aprofundar muito para você, porque eu não sou especialista nisso. O que eu te indico é realmente você buscar especialistas nessas áreas, os melhores nessas áreas, para você conseguir evoluir nas suas questões de finanças pessoais. Pelo menos isso, o mínimo de finanças você deve saber para você manter uma vida boa, para manter um bem-estar maior na sua vida, porque a gente sabe, né, que a maioria dos... Não só a gente sabe, né, os estudos mostram também que a maioria dos problemas que tem em casais e relacionamentos é a falta de dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele resolve problemas. Né? Ele resolve problemas, a gente sabe disso. Então, o dinheiro é muito importante para isso. Você precisa saber o mínimo disso. Você deve saber sobre investimentos, reservas de emergências, então poupanças, coisas necessárias para você conseguir evoluir nessa questão, tá? O dinheiro é muito importante, só que você precisa saber usar ele da forma correta, porque senão ele não vai ter significância na sua vida. Você precisa usar ele de uma forma que ele trabalhe para você e não que você trabalhe para ele. Então, o que a maioria das pessoas fazem hoje? As pessoas trabalham para o dinheiro e não o dinheiro trabalha para elas. Como? Como, Nathan? Como que o dinheiro trabalha para mim? Simples, você precisa ter uma ideia, criar um negócio que faça você faturar grana, mesmo que você esteja nas praias do Havaí, mesmo que você esteja na Sardenha, na Itália. Essa é a ideia. Então, como o dinheiro trabalhando para você e você de boa, o dinheiro está trabalhando para você. Você está de boa. Agora, quando você trabalha para o dinheiro, a pessoa que trabalha, veja bem, a pessoa que trabalha para o dinheiro é aquela pessoa que, se ela parar de trabalhar, ela para de ganhar dinheiro. Ela está trabalhando para o dinheiro. Ela está trabalhando para o dinheiro. Não é o dinheiro que trabalha para ela. Ela está trabalhando para o dinheiro. Agora, ao ponto da pessoa ir dormir, ir para a praia, ir para as férias, fazer o que quiser, poxa, ir para Disney, e mesmo assim ela está ganhando grana, é o dinheiro que trabalha para ela, não ela trabalha para o dinheiro. Então, tem essa mentalidade, tem essa habilidade, se aprofunde sobre essa questão que é muito importante você desenvolver, tá? Que é muito importante mesmo para você resolver os seus problemas, realmente, se você quer resolver os seus problemas, de certa forma, tenha dinheiro, tá? Não é 100% disso, mas de certa forma tenha isso. É lógico que resolver os problemas não é só ter dinheiro. Você precisa mudar a mentalidade, você precisa tirar as crenças, você precisa realmente parar para pensar naquele problema. Não é só a grana, mas tem problemas que realmente a grana resolve. Então, a fome, por exemplo, dinheiro resolve. Nós precisamos parar para pensar. O mundo é capitalista, a gente precisa parar para pensar na lógica, tá? Na fome, dinheiro resolve, não adianta, tá? Então, tem problemas que precisam de grana. Se você saber realmente administrar e se aprofundar sobre isso, você vai evoluir demais. E aqui eu tô falando sobre ambição e não ganância, tá, pessoal? Eu tô falando sobre ambição, não ganância. É lógico que você não vai colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Você deve colocar a sua família, você deve colocar o seu relacionamento com forças superiores que você acredita. Então você deve colocar coisas importantes acima de tudo isso, mas você também não pode negligenciar o fato de que dinheiro melhora a sua vida e resolve certos problemas na sua vida. Bom, e o quinto ponto a gente vai se aprofundar na questão do meu nicho.
do que eu sou especialista, daquilo que eu amo, daquilo que eu sei falar de cor e salteado. Desenvolva a disciplina, sim, é um dos hábitos que você deve desenvolver. Natan, o que é disciplina? Disciplina é nada mais é do que continuidade, ou seja, você ter ritmo, continuidade. Disciplina não é velocidade, e sim continuidade. É você manter ritmo, tá? Disciplina é a chave para o seu sucesso. Por que, que esse é o meu lema e por que, que eu bato na tecla sempre? Disciplina é a chave para o seu sucesso. Porque disciplina, como eu falei, é continuidade. Se você mantém continuidade em algo, você vai ter sucesso. Olha que maravilha! Sim, se você mantém continuidade em algo, você vai adquirir sucesso. Você vai ter sucesso. Porque aquilo que é martelado sempre, sempre, todos os dias, uma hora dá certo, uma hora você vence. E disciplina nada mais é do que marteladas todo dia, ou seja, você ter uma repetição de hábitos. Natan, disciplina não é hábitos? Não, disciplina não é hábitos. Hábitos é algo que você, de certa forma, mantém continuidade, que você repete, mas hábitos não é continuidade. Hábitos é repetições. Disciplina é continuidade. Então, ou seja, você mantém a continuidade. A disciplina fortalece o hábito. Então, ou seja, o hábito está aqui, vamos suportar, você tem um hábito de ir para academia. A disciplina fortalece isso. A disciplina faz você ter repetição perante esses hábitos. Faz você fortalecer esse hábito para ter mais repetições sobre isso. Então a disciplina é sobre continuidade, é sobre ritmo e não sobre velocidade. O importante é você fazer todos os dias e não fazer com velocidade. É aquilo que eu falo. Então se você faz um treinamento, você, cara, não fica o dia todo nesse treinamento, porque amanhã você não vai ter nenhuma vontade, zero vontade de querer fazer esse treinamento. O que você deve fazer? Você deve manter a continuidade, ou seja, a disciplina. Nem que você faça uma hora hoje, uma hora amanhã, uma hora depois de amanhã. Então, você vai indo aos poucos, porque isso é ritmo, isso é constância, isso vai te levar longe na sua vida. Natan, como eu desenvolvo disciplina? Eu vou te dar um método que eu utilizo para mentorados meus, em treinamentos meus, tá? Muito importante, e para palestras minhas. Então, o que acontece? É o método PCC. PCC. Como assim, Natan? Método PCC. Vamos para cada um. P. Primeiro P aqui. Um porquê. Porquê bem estabelecido. Então, você deve ter um porquê de você estar fazendo isso. Um motivo. Você deve ter uma motivação para fazer isso. Qual o motivo? Um porquê. Por que você faz o que faz? Por que você quer ter sucesso? Por que você quer ter liberdade? Por que você quer conquistar o seu sonho? Por quê? Você deve ter um porquê. O primeiro C. Primeiro C. Conhecimento. Por que conhecimento, Natan? Bom, se você não tiver conhecimento de algo, você não vai conseguir ter um maior desempenho naquilo. Você precisa ter um bom conhecimento para você ter uma melhor performance, para você ter uma boa performance, uma performance que realmente faça você evoluir. Então você precisa ter um conhecimento. Como você vai ter conhecimento? Logicamente, me acompanhando aqui ou acompanhando outras pessoas, outros especialistas também que são bons nisso. Então, o importante é você ter um conhecimento sobre disciplina. É só isso. É ter o conhecimento, se aprofundar. Para que disciplina serve, o que é disciplina. Você precisa ter o conhecimento para você estudar e saber realmente praticar ela na sua vida. O terceiro C é clareza. A clareza você vai desenvolver perante essas duas questões que eu te falei anteriores. Um porquê e o conhecimento. A clareza vai vir em terceiro porque você vai desenvolver a clareza perante esses dois aqui. É muito importante você ter clareza da sua jornada, do que realmente você quer, tá? Porque isso faz você manter continuidade. Para você ter disciplina, você precisa desses três PCC. Então você precisa desses três aqui para você manter continuidade na sua vida, para você manter a disciplina e ter disciplina na sua vida. Lembre-se, disciplina é a chave para o sucesso. O sexto ponto que eu quero abordar é você focar no seu talento e transformar isso num negócio. Então vamos dar um exemplo bem prático meu, tá? Por que que eu me tornei um especialista em disciplina? Por que que eu sou um dos maiores, ou se não o maior em questão de disciplina? Vamos lá. Tudo começou no quê? Um assunto, tá? Eu vou resumir isso aqui bem rápido para você entender onde eu quero chegar com isso. Num assunto na minha casa, eu estava com a minha irmã. E a minha irmã falou, eu estava indeciso, não sabia qual é o meu talento. E a minha irmã falou, Natan,
eu noto que você é uma pessoa muito disciplinada. Você consegue manter disciplina e continuidade nas coisas que realmente vão fazer você progredir. Você tem essa facilidade. Eu não tenho essa facilidade. A maioria das pessoas não tem essa facilidade de manter continuidade naquilo que elas começam. E você consegue fazer isso muito, e você consegue fazer isso muito bem. E aí eu descobri isso, realmente é verdade. E eu comecei a parar para pensar nisso, realmente isso é verdade. Eu fiquei 2 semanas pensando nisso. Será que eu sou bom nisso? Será que eu sou bom nisso? E eu comecei a ver realmente que eu sou bom nisso, que realmente eu consigo ter uma certa continuidade naquilo que eu começo. Eu não desisto perante aquilo que eu faço. E eu, cara, isso é verdade. E aí o que eu fiz? Eu transformei isso em um negócio. Ou seja, eu transformei isso em um negócio na internet. Então comecei a ajudar um monte de pessoas. Hoje somos mais de 26 pessoas ajudadas com os meus métodos, com aquilo que eu ensino para as pessoas. Então eu transformei isso num negócio, transformei isso de uma habilidade, de um talento, partiu para uma profissão, para algo que eu me tornei especialista, para algo que eu profissionalizei. Então isso é muito importante você estabelecer na sua vida. Pegue sua habilidade, pegue seu talento, pergunte para as pessoas, tá? O livro que eu utilizei para descobrir, me aprofundar mais ainda na minha habilidade, naquilo que eu sou bom, foi O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Esse livro me ajudou demais, então eu aconselho você comprar esse livro para você realmente se descobrir, se aprofundar mais ainda naquilo que você tem talento, naquilo que você é habilidoso em fazer, para conseguir formar um negócio, formatar um negócio com isso, ajudar mais pessoas e, logicamente, evoluir a sua vida assim como eu fiz. Então é muito importante você descobrir o seu talento, formatar no negócio, até porque também para você ser mais feliz, para você ter mais felicidade na sua vida, para você conseguir evoluir. Outro ponto, tá? É muito importante você descobrir o seu talento e transformar no negócio, por quê? Porque a vida é muito mais do que simplesmente vender a sua hora, tá? A vida é sobre vender o seu conhecimento, porque assim você fatura mais. Entenda isso. Quando você vende o seu conhecimento, você fatura mais do que vendendo a sua hora. Então, se aprofunde nisso e venda o seu conhecimento, não a sua hora. O sétimo passo é a questão da comunicação. Você precisa desenvolver uma ótima comunicação para você conquistar e chegar em mais pessoas. É aquilo que eu falei no primeiro passo. Você se lembra qual é o primeiro? Leitura. O primeiro é a leitura. E você desenvolve a boa comunicação através da leitura e através também de outras aulas de especialistas que você pode se desenvolver gratuitamente, tanto aqui no YouTube, tanto em outras mídias sociais. Então é muito importante você se aprofundar nisso para você ter uma boa comunicação e conseguir transparecer e transcrever ao mesmo tempo também a sua mensagem, aquilo que você é especialista, aquilo que você é bom em fazer. Você acha que se eu não tivesse uma boa comunicação eu conseguiria aqui estar passando um conhecimento para você? É logicamente que não. Então, como é que eu consigo fazer isso? Porque eu desenvolvi minha boa comunicação. Eu não era um bom comunicador. Longe disso, me atrapalhava nas falas, não conseguia falar em público, não conseguia falar com as pessoas, gaguejava, tinha vícios de linguagem, era péssimo em me comunicar, tinha muitas gírias que eu falava. Eu comecei a eliminar isso através de leituras, através de me aprofundar sobre isso. Então, se eu não soubesse ter uma boa comunicação, eu não conseguiria trazer todo esse conhecimento que eu trago para vocês há bastante tempo aqui. Então, primeira coisa que você precisa desenvolver é uma boa comunicação, logicamente depois de formatar ali o seu talento, o segundo passo é você desenvolver uma boa comunicação para você conseguir se comunicar e levar essa questão que você é especialista para mais pessoas e, logicamente, ajudar mais pessoas para assim elas mesmas te ajudar, retornando, né? Voltando esse favor que você fez. O oitavo ponto e último que eu quero me aprofundar é sobre exercício físico. Isso é importantíssimo você adquirir essa habilidade de se exercitar constantemente todos os dias. Lembra da questão da continuidade da disciplina que eu falei, de que ritmo é mais importante do que velocidade? Você precisa implementar isso na sua vida, tanto em exercício físico, tanto em leitura, tanto em qualquer hábito positivo que você desenvolver na sua vida para conseguir ter sucesso, tá? Então é muito importante você manter ritmo na musculação, é muito importante você manter ritmo em qualquer exercício que você pratique. Aqui eu não estou dizendo só musculação, mas eu estou dizendo coisas que fazem o seu corpo movimentar para você manter uma ótima saúde. É lógico que na minha opinião, a musculação é a melhor, né, em questões de movimento, questão de você evoluir e progredir, né, na sua saúde, mas fica ao seu critério, fica
a sua decisão, mas você precisa se movimentar, você não pode ser uma pessoa sedentária. Por quê? Quais os benefícios do exercício físico? O exercício físico propõe para você mais longevidade. Então, quem não quer viver mais, quem não quer mais ter longevidade com as pessoas que ama, com as pessoas que realmente gostam de você, você não quer ter mais longevidade com a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Pô, cara. Então, se você não cuida da sua saúde, você não cuida de você mesmo e você não está pensando nos seus filhos, nas pessoas que você ama realmente. Porque se você realmente pensasse neles, você estaria fazendo por onde para conseguir ter mais longevidade com eles, curtir mais momentos felizes com eles. Pensa nisso, cara. Melhora a tua saúde. É dolorido, dói pra caramba, dói. Dói pra caramba. Mas dor é igual a transformação. Dor é igual a transformação. Aquilo que dói vai te transformar. Vai te transformar numa pessoa melhor. Teu músculo tá doendo na academia, teu corpo dói. Ok, é um momento, mas isso vai te transformar. Isso vai te transformar. A sua cabeça dói de tanto pensar em prosperar, ou dói de tanto ler, ok, mas isso vai te transformar. Dor é igual a transformação. Tudo aquilo que te transforma dói. Dói. Dói para pensar, dói para agir, dói para desenvolver bons hábitos, dói para manter disciplina, dói para tudo. Mas isso vai te transformar, isso vai te manter uma pessoa melhor. Então, desenvolva o hábito e a habilidade de desenvolver exercício físico na sua rotina. Busque fazer exercício físico pela manhã, porque o seu corpo funciona melhor pela manhã, então isso vai melhorar e amplificar mais ainda essa questão de continuidade. Você vai ter mais facilidade para fazer, você vai ter mais motivação para fazer, porque o seu cérebro funciona melhor de manhã. Então você vai ter um desenvolvimento melhor, você vai ter uma boa performance maior do que você teria fazendo à noite. Mas se você tem tempo à noite, só tempo à noite, então faça à noite. O importante é você fazer, o importante é você manter ritmo e não velocidade na sua vida.